Bate-bola do Derby. E aí, galera, começando mais um bate-bola do Derby. Hoje, mais uma vez, com o grandíssimo Ivan, trazendo ele como convidado para falar de Ponte Cruzeiro. Cruzeiro que saiu vitorioso em cima da Ponte. Ivan, bem-vindo novamente ao podcast e o seu destaque para a sua participação hoje. E aí, amigos, boa tarde. Pedro, Fael e Tico. A vitória de ontem é uma daquelas que, se você olhar no box score da partida, você pode dizer que o Cruzeiro foi melhor que a Ponte Preta, mas não foi isso que foi observado. As estatísticas enganam muito. O time apresentou problemas defensivos gravíssimos, especialmente nas laterais, e só não saiu assim goleado. E eu falo dessa forma porque a Ponte Preta estava num dia de enorme azar. Foi inacreditável a bola não ter entrado para a Macaca, de verdade. Boa. Ticão, seu destaque para hoje, imagino que vai ser mais ou menos a mesma pegada aí do Ivan, com muita tristeza. Com muita salve, galera, salve Fael, bem-vindo mais uma vez, Ivan. Vai agregar aí muito no nosso podcast. E as vésperas de um derby, né? E meu destaque vai para, assim, para dizer o mínimo, desculpa, eu até vou depois perguntar a opinião do Ivan, porque querendo ou não, a gente tenta fazer aquela opinião isenta, né, sem ser contaminado pela paixão, pelo clubismo, mas não dá, né? A gente fica um pouco contaminado, então por isso que eu preciso escutar, principalmente torcedores de times que a gente enfrenta, né, adversários, para a gente fazer aquela média e chegar realmente naquilo que é o correto, né? E eu, na minha opinião, achei que o juiz foi com uma boa vontade para apitar o jogo contra o Cruzeiro, inverteu algumas faltinhas bobas e não deu um pênalti em cima do Moisés. Tudo bem que ele valorizou, isso aí a gente pode até debater, mas valorizar não significa que não for falta, né? E a gente vai debater isso. E, senhores, estamos já à véspera de um derby. Também vamos debater isso. É isso. Fael, seu destaque pro podcast de hoje, o lado bugrino. Fala, rapaziada, salve, vamos, querido, bom te ter aqui de novo. E, olha, ele falou mesmo que ele ia voltar aqui quando o Cruzeiro ganhasse. Olha o que aconteceu. Verdade. Olha, Verdade. Ponte, Cão, só Ponte para nos dar essa alegria. Olha, coisa boa. Não, mas eu acho que. Vamos ver. Ó, Não, só ia falar que a alegria mesmo é se o acesso viesse, né? Mas vamos ver. Verdade. bom, no podcast de hoje, eu acho que eu vou ter uma participação lá pro final aí falando mais do derby, mas eu queria deixar meu certo rancor aqui para a diretoria de Cruzeiro, Flamengo e Clubes Afim que querem torcida na porra do estádio. Vamos tudo pra casa do caralho. Pronto. É isso. Dá pra Endosso fé. o Fael, hein? É uma das poucas coisas que a gente vai concordar nesse podcast, hein? Bom, é isso. Esse é o Bate-Bola do Derby. A gente está aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, divulga o nosso trabalho e vem participar com a gente dessa resenha do melhor clássico do país. Ivan, começando por você, o nosso convidado, como você viu esse Ponte Cruzeiro, os seus destaques da partida, sua opinião sobre o Ponte Cruzeiro? Então, o destaque da partida é um dos jogadores mais questionáveis do Cruzeiro nos últimos anos, ao meu ver, que é o Fábio. Assim, ainda que estatisticamente a Ponte Preta tenha feito apenas 2 finalizações na direção do gol, foram intervenções extremamente vitais para a vitória vir. E fora esse destaque positivo, né, talvez valha destacar um pouco a atuação do Adriano, volante, né, das categorias de base, que agora com o Vanderlei Luxemburgo vem sendo titular e trouxe uma dinâmica muito boa para o meio-campo do Cruzeiro. Ele distribui bem a bola. Foi o único meio-campista do Cruzeiro que defensivamente conseguiu agregar alguma coisa, né? Talvez o Giovani pelo gol, né, pelo esforço, mas fora isso,
foi uma partida terrível, terrível. Como eu falei no início, a Ponte Preta poderia ter goleado. Se fosse, sei lá, 4-1 para o Ponte Preta, não seria surpresa nenhuma. Defensivamente, o Cruzeiro foi uma catástrofe. Principalmente nos contra-ataques. Assim, a Ponte Preta teve chances assim, claríssimas. Né? 2 das bolas na trave vieram em lance de contra-ataque. Foram assim, inacreditáveis. Ainda teve o brinde, né? A cobrança de falta do Camilo na trave no último lance. Foi assim, um descuido enorme. O Cruzeiro, até agora com o Vanderlei Luxemburgo, não perdeu, mas ao mesmo tempo que se mantém invicto, não apresentou um futebol minimamente convincente. Convincente que eu digo não é jogar bonito ou alguma coisa do gênero, mas é ser realmente competitivo. É só olhar a quantidade de empates que o Cruzeiro tem desde que o Luxemburgo assumiu. E, sei lá, parece que há uma sensação do time... Acho que isso pode ter a ver muito com o desespero, né, do acesso, essa situação toda, mas o time, quando tem a vantagem, abraça rápido demais, entendeu? O resultado. Isso pode custar caro. Contra a Ponte não custou, mas contra o Goiás, por exemplo, aconteceu isso, né? 3 minutos depois do gol do Thiago, o time sofreu um empate e segurou o empate, tendo a necessidade de vencer. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo de ficar numa Série B mais um ano, né, por conta da questão da cota de televisão, né? Fatalmente, se tudo correr bem, talvez ano que vem a gente possa ter torcida, então a bilheteria de uma Série A melhoraria. E até fazendo aqui um paralelo ao que o Fael disse, é vergonhosa a atitude da diretoria do Cruzeiro, né, fora de outros clubes, como ele mesmo citou, de querer forçar torcida agora, nessa altura dos acontecimentos. Ainda que, no caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais, os casos de Covid-19 tenham caído exponencialmente, ainda não é o momento. Nós temos a variante Delta aí percorrendo todo o Brasil, e, né, principalmente a região sudeste, o Rio, que é o epicentro, mas Minas Gerais não escapa, não é muito diferente essa situação, e você vê as diretorias, o próprio governo do estado, as prefeituras, né, como a de Sete Lagoas, que liberou, a prefeitura de Belo Horizonte, né, do senhor Alexandre Calil, que liberou, voltou atrás e voltou de novo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que isso aí foi uma cereja num bolo de merda, com todo respeito ao termo, do que foi a partida do Cruzeiro ontem. Acho que o Tico, né, ele pode ficar puto por 2 motivos, né? Tanto pelo resultado, quanto por essa situação da torcida, né? Porque, pô, a Ponte Preta é um time de menor expressão comparado ao Cruzeiro, tem dificuldades financeiras maiores, então ela não vai poder ter torcida no momento desse, o que é correto, né? Então vai arrecadar menos, enquanto o Cruzeiro pode se dar ao luxo de ter em um momento inadequado. É muito ridículo tudo isso que aconteceu ontem. Foi um contexto muito, muito feio, tenebroso, assim, não agrega em nada ao esporte e o que está acontecendo na nossa sociedade nesse momento. Bem. Ticão, é isso mesmo? É isso, concordo. Então não fui tão clubista como eu achei que eu tava, porque a gente falou, não é possível, tô sendo clubista. Mais uma vez a Ponte fez um bom jogo fora de casa. Muito desse campeonato a Ponte está na situação ruim, porque está fazendo bons jogos fora, mas não está vindo resultado. Estava até brincando em off que para a Ponte, nesse momento, é melhor fazer jogo ruim, mas sair com os 3 pontos, do que jogar bem, todo mundo aplaudir, mas não vir o resultado. No fim, fica elas por elas, e a gente está precisando de pontos e não está vindo, né? A Ponte começou um pouco afobado o jogo, talvez contaminada pelo público no estádio. É bizarro dizer isso, mas alguns jogadores vão ter que se readaptar a jogar com o público, torcendo contra, torcendo a favor, porque é muito tempo sem os jogadores profissionais terem contato aí com a torcida, então vai ter jogador sentindo, sim. Principalmente eu prevejo assim, jogadores aí jogando na Arena Corinthians,
num Maracanã, eles vão sentir essa pressão, sim. Então, alguns jogadores vão ter que se readaptar a jogar com o público. É bizarro falar isso, né? Mas vai ter que ter esse tempo aí. E depois de passado esse tempo, a Ponte se acertou. E uma coisa boa que o torcedor da Ponte pode trazer desse jogo é que ela teve uma boa produção ofensiva. A transição que eu sempre critico aqui nesse podcast, que é eu acho a transição da Ponte da zaga para o ataque muito lenta, nesse jogo ela funcionou. Então, cada chance da Ponte eu via como um perigo de gol. A Ponte conseguia produzir, perdeu muitas oportunidades. Moisés perdeu oportunidade, a Ponte acertou 3 bolas na trave, né? E se futebol fosse justiça, a Ponte tinha saído com um resultado melhor, um resultado positivo, um empate, talvez uma vitória até. O Juizão também, na minha opinião, teve participação decisiva nesse jogo. Não deu um pênalti em cima do Moisés ali quando estava 0-0. Isso, num jogo equilibrado ali, poderia fazer a diferença. Ouvi algumas opiniões e eu gosto de ver assim, opiniões contrárias, por isso que eu falei que eu tenho esse cuidado, eu pelo menos como torcedor tenho esse cuidado de ver opiniões contrárias para fazer uma média e aí sim ver qual que é o real valor do lance. E eu acho que foi pênalti. O Moisés, tudo bem, valorizou, mas é aquilo, valorizar o lance não significa que não foi falta. Esse mesmo lance no meio-campo o juiz teria dado, com certeza. O juiz teria marcado falta. Por que na área não pode ser pênalti? E mais, eu vou mais longe, o que me incomodou mais ainda. Ele poderia até falar porque é lance interpretativo, é subjetivo, tudo bem. Mas ele nem foi no VAR olhar. O VAR chamou ele ficou um tempo parado e mandou seguir. Ele nem foi olhar o lance, porque se ele tivesse olhado, eu acho que ele marcaria, não sei. E eu acho que a Ponte fazendo o gol ali de pênalti, o Cruzeiro poderia sentir o gol por causa de toda aquela atmosfera criada pela torcida e o ambiente poderia ficar a favor da Ponte. Então, ali eu acho que teve um lance decisivo, fora que logo aos 4, logo no começo, eu não se lembro se é 4 segundos de lance, eu acho que teve um lance para expulsão, uma pernada ali, e o juizão não deu nada, e poderia também decidir. Fora os lances aí que o juiz inverteu faltas, tanto para a Ponte como para o Cruzeiro, teve uns lances também que eu achei que foi falta para o Cruzeiro, ele inverteu. Além de ser um juiz ruim, eu acho que ele foi contaminado pela atmosfera, e aí foi mérito do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, no momento que está, não tem nada com isso. Se permitiram ele jogar com a torcida, não é culpa do Cruzeiro, ele tentou. A minha crítica é para quem deixou isso acontecer, porque querendo ou não, público no estádio a favor é uma diferença técnica, uma vantagem técnica. Se não fosse vantagem, então nesses campeonatos aí, quem faz a melhor campanha não jogaria em casa. Se não tivesse essa vantagem, quem fizesse a melhor campanha ia jogar fora, mas joga em casa. Por quê? Porque torcida a favor é uma vantagem técnica, querendo ou não. E porque só o Cruzeiro, só o Flamengo pode jogar com torcida? Não, primeiro que não é o momento, né? Mas já que deixou, então tem que deixar os outros. Então, essa diferença técnica faz diferença num campeonato. Se a gente está falando que é um campeonato equilibrado, é o mais equilibrado aí da Série B, se deixou jogar só o Cruzeiro, então uma vantagem pequena. Ok, uma vantagem pequena. Público no estádio não significa que o Cruzeiro vai ganhar todos os jogos, mas é uma diferença técnica. Então, essa diferença ela conta um pontinho ali por uma vantagem um pouquinho ali para o Cruzeiro. E é isso. A Ponte, o lado bom é que a Ponte jogou bem, então ela manter essa pegada logo. O ruim é que faz 3 jogos que eu estou falando isso. A Ponte está jogando bem fora, tem que ganhar, não é possível. O time joga bem, o time acerta a trave, bate, a bola passa quase.
Aí num errinho, num lance assim de erro de uma zaga, ou então o Ivan, que não está acostumado a falhar, falha, toma o gol e aí fica difícil buscar o resultado. Foi assim com o Náutico, foi assim com o Curitiba, agora com o Cruzeiro. Foram times que estão numa situação melhor que a Ponte, não jogou melhor que a Ponte e venceu a Ponte. Então a Ponte tem que acertar, principalmente atrás, para não tomar mais gol bobo, do jeito que está tomando, porque não tomando gol, pelo menos fica com empate. E aí um golzinho que a Ponte faz, ela fatalmente sai com a vitória. Então jogar bem não está adiantando mais na Ponte Preta. Tomara que continue assim pro derby. Não, agora é o que eu falei, tá saindo a zica agora para jogar contra o Guarani, e agora todos os gols que o Moisés perdeu, vai entrar tudo, Fael. Sinto muito, vai entrar tudo. Não, esquece, isso aí. Nossa, tá muito iludido, cara, calma aí. A catimba do Padre Jamil foi desarmada essa semana enquanto vocês estavam lá em Minas. Fica tranquilo. Eu posso só opinar nesse negócio do público? Eu queria Pode, falar. já que o Guarani não jogou, você fala do que você quiser aqui, Nossa, amigo. Pode falar até do melhor jogador da Série B, Lucão do Break. Esse é fera. Certo. Você não tá precisando de centroavante não, mano, Cruzeiro? Eu te empresto um centroavante bom pro Cruzeiro. Tem um aqui em Campinas, Lucão do Break. O cara, além de fazer gol, ele dança break, imagina. O cara é fera. Momento. Não, mas falando do público, eu acho que realmente é algo surreal o que está acontecendo, que essas diretorias específicas do Flamengo, né? Eu não vejo muito a do Cruzeiro pressionando, mas a do Flamengo em si é um absurdo que os caras pressionam, então, tipo, o Lula com o governo federal é um absurdo desde sempre, né? E é um problema, eu acho que não adianta falar que se a cidade liberou, pode ir. Eu acho que a CBF tem que entrar no meio e entrar com o regulamento, igual o Tio falou. Há uma diferença técnica pequena, mas você ter um apoio de um torcedor, alguém xingando o jogador adversário, atrapalhando, desconcentra, atrapalha realmente e dá um apoio psicológico, é um apoio que, para quem está jogando com torcida a favor, é muito bom, porque você, a qualquer momento, você dá o seu sangue, você vai jogar com mais raça, com mais vontade, etc. Além de não ser o momento, como todo mundo já falou, não deveria, torcida só ano que vem, não tem por que ter torcida até o final do ano no Brasil, não faz nem sentido. Além de tudo, se voltar, tem que voltar para todos. Por isso eu acho que a CBF ela tem que entrar, ela tem que ter alguma medida punitiva para quem colocar torcida no estádio, porque é uma desvantagem muito grande financeiramente, psicologicamente para quem está jogando. Então, minha sugestão, ou o que eu faria e acho certo, entrou com torcida, vai jogar com torcida em campeonato CBF ou qualquer outro campeonato em que o outro time não pode jogar com torcida, ou nenhum dos 20 clubes, no caso de Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e a D, com os 180 times que tem na Série D, não tem por que entrar com torcida. Quem entrar, na minha opinião, deveria sofrer uma punição da perda dos pontos e dar jogo definido como WO, descumprimento de regra, algum bagulho para o time adversário. Porque não é justo, não tem porquê, não é momento, todo mundo está sofrendo com falta de grana, com pendência financeira, não é o Cruzeiro tem que fazer caixa, o Flamengo tem que fazer caixa, o cara é 4 e o resto não tem, não faz sentido. O Flamengo está contratando o Davi Luiz aí, vai pagar sei lá quantos milhões pro cara chegar aí, e aí faz essas cagadas e quer colocar 80 mil no Maracanã. Nem sei se cabe 80 mil no Maracanã, mas 60 mil no Maracanã. Fica pressionando, porque tem que pagar. Por que faz a merda da contratação, tá ligado? Por que vai fazer esse tipo de coisa? Cruzeiro tá ferrado financeiramente por gestões passadas? Tá ferrado, mas tem que aguentar. Você vai fazer o quê, cara? Guarani, Ponte Preta, Brasil de Pelotas também, tá todo mundo ferrado e não é justo. Então, minha opinião, a CBF teria que se posicionar e criar alguma forma, algum regulamento, acrescentar isso na competição, porque aí você realmente deixa um padrão para todo mundo e todos têm que cumprir a regra.
E porque a desculpa dos caras as autoridades sanitárias da cidade deixaram. Foda-se que as autoridades sanitárias da cidade deixaram. Acho que a saúde da competição e também a saúde da população não faz sentido você ter um pouquinho de consciência e racionalidade nesse momento. O problema é a CBF tomar alguma atitude correta, né? A CBF, a gente sabe muito bem como funciona, e que o futebol brasileiro ele tá uma bagunça desde dentro de campo até fora. O futebol brasileiro ele não vai bem. Sim, esse é um outro ponto, que aí é outro mérito também. Você complica um pouco. Sim. Mas deveria, né? Eu até lembro essa questão dos estádios de futebol. Ano passado, né, no começo ainda da pandemia, né, na Europa, especificamente países como França, Itália, Inglaterra, a coisa explodiu muito rapidamente desse lado do Ocidente, né, quando comparado a outros lugares. E um dos locais que contribuiu com a expansão da Covid na Inglaterra foi justamente o Anfield, o estado do Liverpool. O jogo em que o Liverpool foi eliminado pelo Atlético de Madrid foi colocado como alguns especialistas que estavam pesquisando essa questão da transmissão e tal, como um dos principais fatores para ter afetado aquela região ali da Inglaterra. Porque o vírus já estava no país e naquele momento o governo britânico ainda não havia proibido o público nos estádios. Então, assim, por exemplo, o PSG na França jogou de portões fechados contra o Dortmund, mas foi por opção. Ainda estava em vias de fechar, mas ainda não tinha fechado. Aí a diretoria do Liverpool fez o quê? Público no estádio. Deu no que deu. E de brinde o time foi eliminado, né? Parece que foi um castigo. E outra coisa, eu fiquei até surpreso com essa ação, não sei se vocês chegaram a ver, mas 19 dos clubes da primeira divisão assinaram um termo contra a volta de público nos estádios. O único time que não assinou foi qual? Foi justamente o Flamengo, que está sendo citado aí. É surpreendente que, apesar de toda a bagunça do futebol brasileiro, né, principalmente nesse momento, acho que os clubes não estão sabendo gerir os clubes dentro dessa crise sanitária. Foi uma atitude muito nobre. Sim. Entendeu? A gente sempre fala do futebol ser uma maneira de refletir coisas boas ou mesmo coisas ruins da sociedade. Isso aí foi uma ação exemplar, muito positiva dentro desse cenário que a gente está vivendo aí. Foi um ponto positivo. Porque não é o momento mesmo, não é o momento, cara. Quase 600 mil mortos registrados, né? Fora a quantidade de subnotificações que houveram esse tempo todo aí, o que pode fazer com que o número seja muito maior. A variante Delta, é bom sempre frisar, os problemas com vacinação. Para o ano que vem, o orçamento da vacinação foi cortado em 10 vezes o que a gente tinha nesse ano. Então, eram 27 bilhões para vacina para esse ano. E ano que vem vão ser 2,7 bilhões. Então, vai diminuir. Muito provavelmente nós vamos ter problemas no próximo ano. E quando a gente vê todo esse contexto, não tem por que querer voltar. É como falaram aí, cada clube tem seus problemas, tem que assumir com as suas próprias realidades. Se o Flamengo quer pagar 1,5 milhão para o Davi Luiz dentro da pandemia, com dificuldade de arrecadar, problema dele, ele que se vire, e os outros não podem pagar a conta por conta disso mesmo, não. Tá certíssimo, não pode ter público nos estádios mesmo nesse momento. Concordo, e é bizarro porque isso que você citou eu não sabia. Então 19 dos clubes não aceitaram, o que eu acho lindo, porque o que a gente mais vê, principalmente no Campeonato Brasileiro, é o quê? Dirigente tentando tirar vantagem em benefício próprio do clube, né? Então, por exemplo, quando tem jogo, que nem agora, que a Ponte foi prejudicado, dirigente coloca isso debaixo do braço e fica falando a semana inteira, mas daí passa um jogo, tem um lance a favor escandaloso, que é prejudicando o time adversário. O que esse dirigente ficou a semana inteira reclamando faz? Ele fica quieto, ele não cita o lance. Foi como se esse lance não existisse. Então, quando ele tem o benefício, que ele conseguiu, ele fica quieto. Então, isso para mim foi surpreendente até, hein? Eu acho que
não sei se é surpreendente, e até não é surpreendente quem ficou de fora da lista, né, também. O que esse time do Flamengo politicamente não Nossa, representa a sua história é uma eu ia beleza, falar né, velho? isso. Eu ia falar isso agora. O Flamengo, assim, ele toma, assim, é bizarro o Ah, quanto ele vai contra qualquer sanidade mental que tenha. O Flamengo, a diretoria do Flamengo faz questão de ir contra. não, eles são Eu, absurdos. eu até quero dar uma cornetada no Carioca, só te interrompendo aqui rapidinho, Rafael, Pode, fique à porque é uma vontade. oportunidade. A diretoria do Flamengo, essa que está agora, é a mais carioca possível. Porque o carioca em si tem a tradição de querer tirar vantagem em tudo, dar pernada nos outros, entendeu? Então, assim, eles não batem o peito para falar que é o maior do Rio, que são o time que representa a unidade do povo carioca. Então, é nada mais justo que ter uma diretoria com esse caráter aí, né? Não, realmente o caráter da diretoria do Flamengo é bizonho, velho. E desde a época do que aconteceu com os meninos do Ninho do Urubu, do Sim, incêndio, foi só bundada, foi entrevista errada, escolhas erradas, aí teve a pandemia, escolha errada. Foi só, todo mundo vai para a direita, quer dizer, para a esquerda e o pessoal para a direita. não, mas Esquisita essa. literalmente é assim, né? Acho que tá É, sendo assim. Porque os caras, eles são contra uma nacionalidade científica, caralho, os caras querem, de qualquer forma, eu não sei o que passa na diretoria. Não é só o poder pelo poder, não pode ser. Essa diretoria do Flamengo está tendo muito dinheiro ali, e os caras estão muito estranhos, porque E não outra, a, pode ser um ser humano e fazer uma escolha dessa e colocar a própria torcida em risco, tá ligado? é, Quantos negros ele vai colocar? Vai colocar 40 mil, daqueles 40 mil, quantos vão pegar e quantos vão morrer, mesmo com a vacinação, tá ligado? a influência que o Flamengo tem na massa, realmente, no povão, por esse Brasil afora, é muito grande. Então, o Flamengo tem uma postura decente que vá de acordo com a saúde, tem um posicionamento, mano, um posicionamento decente, um posicionamento mínimo. Ela acorda muita gente que também tem um posicionamento meio ridículo, meio bizarro, por simplesmente estar tentando fazer malabarismo para defender o clube. Sim. E isso aí reflete também acaba refletindo até na sociedade e nos torcedores que tentam defender o clube de qualquer maneira. Sim, é isso que eu é ia falar engraçado aqui. como. Não, pode Pode falar aí, continuar. Chico, perdão. Não, eu ia falar como, através disso, um torcedor mais simples defende com unhas e dentes todas as atitudes tomadas pelo Flamengo. E é bizarro, porque às vezes eu vejo torcedor de um posicionamento político que vai de contra tudo aquilo que o Flamengo faz, e o Flamengo toma esse posicionamento contrário, e o torcedor faz aquele rodeio só para proteger a entidade Flamengo. É bizarro, é um negócio bizarro. Esse contexto, assim, querendo ou não, o Flamengo vem sendo vitorioso, né, nos últimos 3 anos, faz com que a torcida abrace essas coisas, né? Enquanto os títulos estão vindo, tá tudo certo, né? Então, azar para o que acontece por fora, né? Não importa se o clube está fazendo contratações que podem prejudicar as finanças lá na frente, está defendendo questões que vão contra, como foi dito aqui, a própria formação histórica do clube. O clube de regatas do Flamengo tem uma história de inserção social em periferias muito forte. Não é à toa que, assim, deixando de lado a questão da influência da mídia, né, que ajudou na expansão das torcidas de grandes clubes do Rio e de São Paulo, que tem influência sim, mas assim, o Flamengo sempre foi um time de massa mesmo, um time que esteve próximo das comunidades e tal. Então, quando a gente para ver, por exemplo, o perfil das pessoas que estão morrendo de Covid no Brasil, né, e a grande maioria é o preto, pobre, favelado, o Flamengo está jogando contra a maior parte da sua torcida que tem esse perfil, né, por causa de dinheiro, por conta de ganância, sabe? Defendendo questões assim que vão contra qualquer valor ético e moral que a gente possa imaginar, a troco de quê? De ganhar mais um título, de conseguir pagar o salário do Davi Luiz, sabe? Não é momento para isso. Não quis negociar com os atletas uma redução salarial, como vários outros clubes fizeram, né?
e que os jogadores, assim, você pega times que têm condição financeira, como o Palmeiras, por exemplo, os jogadores aceitaram. Inclusive, a galera aceitou reduzir para que os funcionários que recebem menos pudessem continuar empregados. Isso aí, eu lembro quando saiu ano passado, foi um gesto muito nobre do elenco do Palmeiras. E quando você viu um gesto nobre, não vou falar tanto do elenco do Flamengo, porque tem pessoas muito boas lá, né? A gente pode falar do Everton Ribeiro, por exemplo, que é um cara muito legal. Nós aqui, né, conhecemos bem, eu particularmente, né, para mim era ídolo do Cruzeiro, é um cara muito bom, mas da diretoria em si do Flamengo não teve nenhum gesto nobre desde que esse Rodolfo Landim assumiu. Como foi dito, foi o caso dos meninos, né, que foram mortos no centro de treinamento, a maneira como leva a Covid, a maneira como trata os seus adversários com desrespeito, que não é nem mais irreverente, mas é de uma arrogância tremenda. E a parte triste é que essa hegemonia do Flamengo parece que não tem hora para acabar, né? Agora que o clube está com as finanças em dia, para nós que somos os primos pobres, vai ser difícil competir. Você pega um grande clube como o São Paulo aí do nosso amigo Pedro, devendo 18 milhões para o Daniel Alves, cara. Entendeu? Uma contratação que não faz sentido. Não fez nem sentido na época, quanto mais agora, né, quando a gente vê isso. O Flamengo, em tese, pode se dar o luxo de fazer uma contratação dessa, né? Vídeo o Davi Luiz, que vai ganhar o mesmo tanto. Vamos ver se vai conseguir pagar. O Daniel Alves tem cara de Flamengo também, pô. Eu não duvido que ele apareça aí no Flamengo, não, cara. Seja anunciado. Eu também acho. O Ivan citou o Daniel Alves, o Pedro até mudou a fisionomia. O bicho ficou bravo, hein? O bicho ficou bravo. Ficou bravo. Não, na época, não que não fizesse sentido, até faria. Eu aprovei muito a concorrer o Daniel Alves. Quem não queria o Daniel Alves no clube vindo direto da Europa pro São Paulo? Era uma baita sacada. A questão é que o discurso dele era muito lindo para a realidade. Que amo o clube, que não sei o quê, que meu sonho era ser... Porra, eu vou pagar um pau, o melhor lateral direito do mundo, dando um discurso desse, chegando no meu clube, eu vou pagar um pau. Só que na hora do vamos ver, não foi bem assim, né? E ele forçou muitas situações, né, cara? A primeira delas que eu achei escrota é meter o dedo na contratação do técnico. Isso não existe. Isso aí tem que ser um planejamento entre a presidência e os diretores de futebol. O Fernando Diniz, ele foi pro... gestão Leco, né? Agora a atual tá tendo que consertar esses buracos aí. O desrespeito com que ele tratou a instituição São Paulo esse tempo todo, o cara se colocando quase como maior, para aquele que para mim é o maior time do Brasil. Quem que é o Daniel Alves, cara? Para a história do futebol brasileiro. O episódio das Olimpíadas já foi totalmente vergonhoso. A gente até comentou um pouco aqui algumas coisas do Daniel Alves, assim, bizarro. Eu acho que o Daniel Alves, não por ser o Daniel Alves, por eu estar com um pouco de raiva realmente dele, mas eu acho que o Daniel Alves representa muito atualmente do que passa na cabeça do jogador de futebol brasileiro. Tipo, é um cara que vive num mundo completamente Disney, completamente uma bolha ali do jogador de futebol. E, tipo assim, vive, sabe, disperso do que é a realidade do Brasil, ele vive completamente disperso disso. Daniel Alves essa bem essa imagem. Vou dar um outro exemplo. Vocês viram a entrevista do Neymar pós-jogo? Que X? Porra, só porque falaram que o cara é gordo? Porra, ô Neymar, pelo amor de Deus, eu tento passar um plano pra você, porque eu aqui perto o Ivan não sabe, mas eu perto aqui dos meninos, eu sou Neymarzete, isso eu confesso e defendo ele. Mas aí fica difícil pra mim defender o cara que ficou todo sentido por causa de brincadeiras na internet de que ele tá gordo, tá fora de forma. Pô, e daí, meu? Responde na bola, joga muito, continua fazendo tudo. A do Neymar eu tenho alguns pontos. Primeiro, foi lamentável ele ter... A declaração não tanto, mas foi lamentável ele na internet ter acusado tanto o golpe das piadas que ele tava gordo. Não, e ele postado foto sem camisa. Não, e ele tava gordo. Então. Cara, ele tava numa família de bola, filho. Dava pra rodar ele, jogar a bola com ele. Famosa barriga de cadela prenha, né? Isso aí. Não, então,
realmente, essa parte dele postar foto, dele falar, não sei o que, eu achei lamentável. Eu achei que o Neymar já tinha maturidade para entender essas críticas. Infelizmente não tem. Agora, essa parte da imprensa respeitar, eu não discordo totalmente, porque quando pegam o Neymar para bater também, bicho, a imprensa a imprensa vai para cima do Neymar mesmo. Então o Brasil perde ao Neymar, o PSG perde ao Neymar, aconteceu alguma coisa, é o Neymar, festa de carnaval, é o Neymar. Então acho que a imprensa realmente fica muito em cima dele, ele é um cara muito midiático. Acho que ele também tinha que ter vindo chorar numa entrevista coletiva na Globo pós-jogo. Mas eu realmente acho que a imprensa precisa respeitar um pouco mais ele como jogador que ele é. Até porque a grande ironia disso é que tem jornalistas que faz o mesmo modo operandi do Neymar, né, de não aceitar críticas, bloquear gente que pensa diferente, né, senhor Mauro César Pereira? Tem o mesmo modo, não aceita crítica, não aceita opinião contrária, fica putinho quando alguém fala alguma coisa contrária e critica o Neymar. Eu não entendo isso. Ele faz a mesma coisa que o Neymar. Se ele fosse jogador, ele seria o Neymar, o Mauro César. O caso do Neymar, para mim, ele é o seguinte: o cara, desde que entrou nas categorias de base do Santos, ele é mimado. Sim. Ele, hoje, aos 29 anos, ele não é mais menino Ney, tem pelo menos, sei lá, uns 7 anos. Ele é um homem adulto, formado, pai, né, já está mais próximo do final de sua carreira do que no início. E ele é tratado com a mesma bajulação de quando ele entrou nas categorias de base do Santos. Eu acho que boa parte das críticas que ele acha ruim são válidas. Como, por exemplo, a falta de profissionalismo que inúmeras vezes ele mostrou em todos os clubes que ele passou, seja no Santos, no Barcelona. O cara jogou num dos melhores Barcelonas da história e saiu pela porta dos fundos, no próprio PSG, em momentos em que ele poderia, nem só pelas lesões que ele sofreu, mas em momentos que ele poderia ter jogado, ele optou por não jogar, porque o clube deu contratualmente motivos para que ele fizesse isso. Então ele é um cara que o tempo todo está mimado, sabe? Então as críticas, elas são válidas, e acho que o fato dele ser mimado faz com que ele nunca se veja como uma pessoa que pode errar também. Sim. Vamos pegar um exemplo de um jogador contemporâneo a ele que sofreu inúmeras críticas e que na base do trabalho mostrou que era sim um cara adequado para ter a fama que tem. O Alisson, que é o goleiro do Liverpool da seleção. O cara entrou no Inter como profissional, numa fria, ele era o 4º goleiro, assumiu o posto, pegou pra caramba, foi pra Roma. No primeiro ano da Roma, a Roma fez o seguinte, ia colocar o Chesney, que era um goleiro mais experiente, para jogar o campeonato italiano, e ele jogou as Copas, ele jogou Liga Europa, Copa Itália, não sei o quê, e ele foi convocado algumas vezes pelo Dunga, e no começo da era Tite, enquanto ele era reserva da Roma. E isso gerou inúmeras críticas, inclusive de pessoas que não sabiam como que era a dinâmica de trabalho entre ele e o Chesney na Roma. Entendeu? Sim. Ele jogou, mas jogou pouco. E aí o Chesney saiu, foi para a Juventus, ele assumiu a titularidade da Roma e deu no que deu. O cara calado fez o trabalho dele esse tempo todo. Um bom enquanto exemplo. O Neymar... Pode falar, pode concluir. Enquanto o Neymar, ele foi incapaz de parar, olhar assim, eu preciso melhorar, eu errei nisso, eu acho que os caras podem estar exagerando nisso, então como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para fazer o meu melhor. E ele é um cara que tem muita qualidade, isso é inegável. Ele é um dos melhores jogadores que vestiu a camisa da seleção. Porém, essa postura dele fez com que ele não atingisse o patamar que ele poderia ter atingido. Sim. Entendeu? Ele é um jogador fenomenal, mas ele poderia ter sido mais. E muito por quê? Porque ele é mimado, ele é menos profissional do que poderia ser, no sentido de respeitar a profissão que ele está exercendo, não de quantidade de treino que ele tem, entendeu? Porque um cara que joga como ele, com certeza treina bastante, mas ele não leva o futebol de uma maneira profissional, no sentido amplo da palavra. Ele leva, acho que, como uma maneira dele ser uma celebridade.
Sim. e vai tocando ali, porque é um dinheiro bom que ele ganha, junto com a fama. Não, eu ia falar que um exemplo disso de trabalho também é o Felipe, ex-zagueiro do Corinthians, do Atlético de Madrid. Sim. No Corinthians, super contestado, ninguém botava fé, ninguém botava moral. O Tite conseguiu adequar ele ao sistema, começou a jogar bem, foi para a Europa, tá hoje Tito sempre cogitado a ser convocado para a seleção e o zagueiro no sistema do Simeone. E isso aí do Neymar, cara, a displicência dele, falta de disciplina, eu acho que, se comparado a Messi e Cristiano Ronaldo, que são dois caras fora da curva, eu acho que ele sendo candidato à bola de ouro numa geração que tem Messi e Cristiano Ronaldo como os dois principais, ele tinha que focar um pouquinho mais em trabalhar mesmo, porque tem que correr muito, tem que estar muito em forma, tem que estudar muito mesmo a maneira dele jogar para ser melhor do mundo, com o Cristiano Ronaldo e Messi na disputa. É isso. E só complementar, pode falar, cara. Só eu acho que tem um ponto também que tudo isso que ele fez e faz, e eu acho que ele está sentindo esse golpe, está fazendo ele perder a idolatria que a rapaziada tinha nele, né? Então ele já não é muito mais visto como um ídolo no Brasil. Ele é um moleque que tá lá, tipo, deveria ser o adulto dele, fodão, grandão, rei da Europa, rei da seleção brasileira, jogando muito. E não, ele acaba sendo o que o Ivan falou. O menino meio mimadinho que reclama porque falou que ele tá com a barriga de cadela grávida, tá ligado? E não consegue assimilar isso todo mundo, acho que a geração dele do Santos, nem mesmo essa geração que viu ele nascendo, crescendo, jogando muito, driblando, irreverente, com atenção somente para o futebol, deixando o externo de lado, focado, fazer aquilo que ele gosta, naquilo que ele é bom, tá fazendo ele perder essa idolatria, e isso gera muita contestação também. Eu acho que as críticas vêm muito mais porque as pessoas sabem do potencial dele, daquilo que ele pode ser e daquilo que ele representa para muita gente. E acaba representando e ele não está elevando isso ao potencial máximo dele, como faz, por exemplo, você citar o Messi e Cristiano Ronaldo, que quietos são os poetas e que milhões de pessoas seguem e idolatram. Eu acho até que isso que você pontuou é muito importante. E a gente vê que, assim, caras que às vezes tecnicamente são inferiores ao Neymar, graças a essa disciplina, eles conseguem entregar tanto quanto. Você pega o Lukaku, você pega o Salah, eles não são jogadores melhores tecnicamente que o Neymar, mas eles, ano a ano, eles estão conseguindo entregar mais. E, inclusive, em contextos, muitas vezes, mais desfavoráveis. O Salah, por exemplo, temporada passada, brigou pela artilharia do campeonato inglês. Foi o cara que carregou o Liverpool nas costas numa temporada que deu tudo errado. Foi. O Lukaku na Inter, né, com a Juventus dominante no campeonato italiano, o cara foi artilheiro campeão do campeonato italiano. E assim, já fazem anos que os caras estão vindo bem. A gente pode citar o próprio De Bruyne no Manchester City. É um cara que entrega muito. O Harry Kane no Tottenham, que está num contexto altamente desfavorável. E ainda que o Tottenham tenha um bom elenco, mas a gestão no futebol não é a mais adequada, e o cara entrega, já tem mais de 200 gols com a camisa do clube. Olha a quantidade de partidas que o Neymar fez em 4 anos de PSG, é baixíssima. O cara fez, acho que quase 100 partidas a menos do que ele poderia, descontando as lesões, a questão dele ter pedido para não jogar e tal, sabe? É um cara que não atingiu aquilo que ele poderia por méritos próprios, ainda que ele consiga entregar alguma coisa na maior parte do tempo. E outros que são inferiores tecnicamente conseguem ser mais decisivos do que ele. Isso aí é até factual, só ver o desempenho dos caras. Só para encerrar o assunto Neymar, eu vou entrar na questão que vocês falaram. Realmente eu concordo com tudo que vocês falaram, principalmente no que o Ivan falou, que o Neymar cai fácil em provocação, ele sente muito as críticas, né? Ele sente uma necessidade de postar, principalmente nesse mundo aí de rede social, de querer falar.
e às vezes acaba ficando mal. E o Neymar, ele não é tão bem assessorado, e eu acho que isso que prejudica muito. Eu vou dar um exemplo, o Ronaldo, que é idolatrado, acho que 90% pelos brasileiros. Os brasileiros amam o Ronaldo Fenômeno. Só que o Ronaldo, ele deu declarações piores que o Neymar e ele não recebeu as críticas que o Neymar recebe. Por quê? Porque tinha uma equipe trabalhando a imagem do Ronaldo. O Ronaldo foi o cara que falou que não se faz Copa com hospital. O Ronaldo foi o cara que teve 500 mulheres aí com situação de infidelidade, se envolveu com polêmica com travesti. Então ele tinha tudo para ter uma imagem arranhada, mas ele tinha toda uma equipe trabalhando o marketing do cara. O Neymar, quem que trabalha o marketing do Neymar? O pai dele. Então ele é muito mal assessorado. E muito desse hate do Neymar, eu acho que é por causa disso. Ele não vê a necessidade de uma assessoria de marketing que blinde ele ao ponto de muitos dos brasileiros. Eu acho que a maioria dos brasileiros odeiam ele do que idolatra. Eu sou um dos poucos que tenta defender ele. E eu vejo muito amigo meu que fala: nossa, o dia que o Neymar sair da seleção eu vou começar a torcer para a seleção, mas com o Neymar eu não consigo. E é uma judiação isso, porque o Neymar tem potencial inclusive para ser melhor do mundo, ele tem habilidade, ele tem técnica, ele tem aquela coisa fora de série de driblar, decidir jogo, e ele não consegue por causa desse todo hate em cima da imagem dele, que ele deveria trabalhar melhor, na minha opinião. Eu só faço um adendo que eu concordo com você sobre essa questão dele ter muita influência do pai na gestão de carreira. Isso é nítido. Mas eu também volto à questão do trabalho. Porque, assim, você citou o Ronaldo. Eu acho que até o Neto, né? A gente sempre zoou o craque Neto, não sei o quê, mas nos últimos tempos ele vem sendo muito lúcido em muitas observações. Ele tá acertando tudo, Eu velho. odeio amar o Neto. Eu, como Ponte Pretano, odeio amar o Neto. Em compensação, o Fael ama, né? Não, agora eu vou almoçar no horário no meu trampo, eu termino o trampo, meio-dia e 47, para pegar os 2 minutinhos que eu pego para almoçar e dar umas 2 eu vou assistir o Neto, porque o Neto é sensacional, eu amo o Neto. Paixão, assim, não tá com problema. O Neto é mágico. Mas ele falou uma coisa essa semana que foi muito pontual. Sobre essa entrevista do Neymar, inclusive. Você citou o Ronaldo, Tiago, e ele estava lembrando que realmente em 2002, quando o Ronaldo foi convocado para a Copa, o pessoal cornetava a ponto de achar que ele não tinha condição de jogar a bola. O Pelé, em 66, e são coisas que ele falou eu pesquisei e falei, pô, isso é verdade mesmo. O Pelé em 66, que foi uma Copa que ele apanhou mais do que deveria no jogo contra Portugal, e disse que ali naquela altura ele não tinha mais condição de jogar futebol. Chegou pianinho em 70, e você tinha jogadores da estirpe de Rivelino, Gerson, Tostão, marcando para ele poder entregar ofensivamente o melhor. O Romário em 94, que não jogou as eliminatórias, né? O próprio Tafarel, Bebeto, o Sócrates, o próprio Casagrande, que a gente vê as pessoas baterem nele muito por conta do extracampo do cara, mas que em campo sempre entregou. O que todos esses caras têm em comum? E todos têm personalidade muito diferente. O Pelé era um cara mais político, o Romário era tão falastrão quanto qualquer um que a gente tem aí, mas todos esses caras foram criticados, mas todos esses caras se provaram na base do trabalho, entendeu? Jogando, entregando, mostrando assim, eu estou aqui para fazer acontecer. O Neymar, além da assessoria ruim, que realmente ela existe, que ela é muito boa para promover enquanto marca, mas para ele se portar perante ao público é péssima, de fato. Junto com a falta de... Eu não vou falar de ambição, mas assim, de disciplina, como foi dito aqui, para ele levar a sério que aquilo ali é uma profissão, faz com que ele ganhe essa antipatia. A gente olha esse último jogo contra o Peru nas eliminatórias, cara, tem algo que é uma constante do Neymar, que enche o saco, cara, que é o tanto que ele prende a bola em momentos que não há necessidade.
Entendeu? O Gabigol no último jogo sofreu muito com ele por conta disso, cara. Sofreu muito com ele. O cara não solta a bola. O cara prende a bola. Muitas das lesões do Neymar poderiam ter sido evitadas se ele não buscasse esse contato. Quantos contra-ataques, quantas jogadas promissoras do próprio PSG ele não atrapalha por conta disso. Agora ele vai voltar a jogar com um cara que solta a bola rápido, que é o Messi. Ele vai acompanhar ou vai continuar fazendo o joguinho dele? Porque lá em Paris ele não é mais o rei, não. Ele voltou a se empregar de alguém. Ou ele vai virar e falar que é maior que o Messi. Ele não é maior que o Messi. Essa foi bem, essa foi boa. Voltou a ser empregado dessa, com certeza. Você vai jogar com o Messi, você vai ser patrão? Você não vai, não tem como, velho. Esquece. É igual o Bruno Fernandes lá batendo pênalti no Manchester United já agora. Tá lá o Cristiano Ronaldo, você vai pegar a bola pra você bater? Não, mano, você tem que entregar pro cara, beijar o pé dele e faz. Não tem como, mas o cara é muito grande. É isso aí. Não, isso aí faz total sentido, não tem o que fazer agora. E eu acho, inclusive, que ele... vamos finalizar, parar de falar de Neymar um pouco. Eu acho que a saída dele para o PSG foi muito mal programada, muito mal planejada. Eu acho que... Na época eu achei certo, mas depois eu vi que foi uma puta cagada. Não, foi totalmente mal planejado da forma que ele saiu, né, velho? Ele saiu queimadaço, aí foi pra lá, não tinha o time que ele precisava pra ganhar, pensou que ia ser o rei, não sei o quê. E aí veio tudo aquilo que a gente falou, né? De antipatia, o cara tava machucado, mas tava no programa no Rio, e o cara era quarto, não jogava, enfim. Aí ele construiu também a merda, o bolo de merda, igual o Ivan falou alguns minutos atrás, aí ele construiu um bolo de merda dele lá em Paris. E depois ele teve que recuperar. Né? Mas a Copa... a Copa de 22 pode ser essa chance aí dele trabalhar, falar menos e fazer mais. A Copa de 22 ele pode ter essa chance. Tem assessoria, tem que ter assessoria. Essa é a minha crítica. Falta alguém para dar uns tapinhos. Ô, Neymar, vamos, filho, acorda aí. Você tá perdendo dinheiro, porque se você é odiado, você não tem o... Se você não é benquisto, você não vende a marca. Então, aqui no Brasil, ao meu ver, não sei, posso estar muito enganado, mas eu entendo que ele é mais respeitado fora do Brasil do que dentro. Aqui dentro ele é zoado, ele é um pouquinho deixado de lado, mas lá fora ele é muito grande. Então, ele tem que trazer a torcida a favor dele. Então, o Messi podia dar uns toques, ele podia pegar a carona com o Messi. É que o Messi é outra personalidade, né? O Messi, além de ser um gênio de futebol, ele é um cara tranquilo, é um cara que não se envolve em polêmica, ele não fala muito. Talvez por isso algumas pessoas, agora eu vou entrar em polêmica, algumas pessoas são bizarras e malucas em dizer que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Nunca, velho. Tecnicamente é Messi lá em cima. Só que o Cristiano Ronaldo é aquela personalidade que talvez falta pro Messi, pro próprio Messi. De ser um pouco polêmico, de vender a marca melhor, de chamar mais público, de ser ambicioso pra caramba. O Messi não, o Messi pega a bola, vai e tranquilo. É uma personalidade mais tranquila. E falamos muito de Neymar já, hein? Falando muito. Agora, eu queria puxar um assunto aqui com o Ivan, que eu acho que é uma pessoa que sempre que é citada, ela gera views, gera likes. Ivan, até agora, como foi o trabalho do Pofechô, velho? O que você acha de Pofechô, Vanderlei Luxemburgo nesse comecinho de trabalho no Cruzeiro? Cara, só fazendo um adendo aqui, estou empolgadíssimo pro derby da próxima sexta, vai ser puro ódio, tô aguardando. E, cara, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, ele tá fazendo algo muito parecido com o Filipão quando chegou. Se tem algo que pode ser dito é que sim, ele arrumou o vestiário. Ele é um cara grandão e a galera respeita, isso aí é nítido. Agora, tecnicamente, né, o que está sendo entregue em campo
Eu não vejo muita diferença do que o Mozart entregava, o Felipe entregava no início do ano. É mais ou menos aquela mesma estrutura de time. Talvez agora com os caras um pouco mais focados, porque tem alguém ali grande no vestiário, que isso aí faz diferença, principalmente numa Série B. Mas você pega uma partida como essa, que foi com a Ponte Preta, cara, foi desastrosa. O Tico tá falando aqui da transição ofensiva da Ponte Preta, ela aconteceu, mas quantos por cento isso aí não tem o demérito do Cruzeiro de simplesmente não ter uma recomposição defensiva, entendeu? Não, cara, sem exagero, não havia recomposição defensiva. E isso é algo que está atrapalhando o Cruzeiro jogo a jogo, entendeu? Teve aquele momento de maré de azar, que a bola não estava entrando, beleza, mas agora que a bola começou a entrar, o time não tem uma organização bacana, assim. Eu acredito que se continuar nesse ritmo vai ser como no ano passado, assim, o Pofechou vai conseguir manter o time na segunda divisão e só, entendeu? Não vai acontecer nada. Aí vai ser mais um ano amargando a Série B, mais um ano de dívidas grandes sendo acumuladas, né, que a folha de pagamento do Cruzeiro é disparada maior da Série B. Você tem Marcelo Moreno na Série B ganhando 400 mil pau, cara. É isso, entendeu? Rafael Sobis, Artilheiro 200 de mil. eliminatórias, viu? Artilheiro das eliminatórias, mas simplesmente é incapaz de entrar em campo jogando pelo Cruzeiro. Né? É inacreditável, assim. Completamente nulo. Aí o Cruzeiro vai lá, traz ainda o Wellington Nem, traz Rodolfo, entendeu? Que são jogadores assim já rodados, que não ganham pouco, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer aí, viu? O trabalho do Pofechou, para mim, no Luxemburgo, vamos parar de falar Pofechou também, senão deixa o negócio meio Mas não varzeando. tem como, como é que vai parar? Não tem É como. automático, é foda, velho, é foda. Mas eu acho que não vai ser muito diferente disso aí que a gente tem visto, não. E eu acho que o jogo contra a Ponte serviu muito mais para escancarar os problemas que o time apresenta, que já eram presentes nas partidas anteriores, mas contra uma equipe que veio numa crescente, né, que a Ponte Preta, assim, ainda que os resultados não tenham sido os melhores, dentro de campo melhorou o desempenho mesmo, tem melhorado. E você, contra um adversário um pouco mais organizado, fica aí escancarado os problemas que a equipe tem. Boa. Chicão, Fael, sexta-feira é dia, hein? Sexta-feira é dia de maldade. 9 horas da noite, lá no Moisés, vai voltar a ser nossa casa de canal. Olha, coisa boa. Vamos ver, ó. Sexta-feira é dia de crime. Macaquinha vai para cima do índio. E eu vou me apegar muito ao que o Ivan citou e a gente tem visto. O time não é nem sombra daquilo que era aquele desastre no começo do campeonato, aquela desorganização ofensiva, defensiva. Hoje eu consigo ver a organização e a cara do Gilson Kleina. Eu consigo ver alguns pontos positivos do time. Então eu vou me apegar a isso e vamos para cima dos caras. Os caras aí não estão jogando muito bem, vamos ver. Eles estão numa fase melhor, tem um time melhor, são favoritos. Ó, sem fugir da responsabilidade, Rafael. Vocês são favoritos, mas a Ponte Preta em casa, nos últimos tempos, tem levando vantagem aí no nosso rival. Então vamos se apegar a isso. Eu acho que a gente tem que ir lá quebrar um tabu. Desde 2009, agora ganhando Moisés. É um tabu forte. Eu espero que isso mude sexta-feira, porque o time é melhor, o time do Guarani é melhor, não tem o que falar. É melhor, mais organizado, se bem que agora pode estar se organizando um pouco mais. O time do Guarani é melhor, a gente tem o retorno do craque Regis, monstro, acho que vai começar jogando, que também está com a bunda virada para a lua, que a bola bate nele e entra, nunca vi isso aí. Mas eu espero que o Guarani fique pianinho essa semana, não entre na onda de falar que realmente é melhor. Fica quieto. Nem na entrevista. Não vamos com soberba, não, porque lá é difícil. Lá no Moisés, eu acho que é a maior freguesia que eu vi do Guarani, assim, é jogando no estádio Moisés do Carelli, velho. Porque, pelo amor de Deus, não consegue ganhar.
O Guarani chega no Moisés, parece que tem uma energia diferente ali, que os caras. Não sei, vocês dão alguma água para os caras na hora que chega lá, tipo, porque, não sei, o jogador do Padre Guarani, Jamil, irmão. os caras mudam O completamente, eles Pedro, querem jogar bola. o Ivan talvez não sabe dessa história, eu vou contextualizar aí pro Ivan. Quando a Ponte estava naquela fase mal, que não ganhava de ninguém, foi um padre lá, Ivan, o padre Jamil, de uma paróquia, e ele fez uma bênção. Coincidência ou não, depois da visita dele, a Ponte tem 80% dos pontos em casa. Então, é isso que aconteceu. A bênção dele mudou o patamar do time. Não, Padre Jamil. Jogou sal grosso na beirada do campo também. Ele rezou uma missa. Acho que ele andou no banheiro do cara. Ele rezando uma missa, papel dele. Falando um pouco do derby em si, do jogo, a Ponte tem que marcar muito o calvo lá do meio campo ali. O cara tá iluminado, o Regis tá fazendo a diferença no Guarani. No último jogo do Guarani que eu assisti aí contra quem foi, Fael? CSA, boa. O CSA em alguns momentos foi até melhor, mas em um lance em que ele pegou a bola e chutou pro gol, ele decidiu o jogo. O Guarani ganhou com o lance dele, que ele tirou da cartola, chutando ali. Então ele vai arriscar, ele vai tentar fazer a diferença, colocar o Locatelli é banco, tá? Colocar o Marco Júnior ali para marcar, que ele voltou a jogar bem. Medinho Cotia. Medinho Cotia. O menino começou a jogar bem, só espero que ele não sinta o derby. E colocar, quem sabe, o Lucas Cândido. O Moisés. Tá surgindo umas notícias aí, não sei se o Fael tá por dentro, que o Moisés sentiu. Eu acho, assim, na minha opinião, por ser pré-derby e por ver muitos derbys, eu acho que é uma notícia só pra, sabe, dar aquela... iludir. Tentar iludir e fazer o Guarani. Mas você acha que nem o Guarani acredita que o Moisés não vai jogar esse jogo? Para mim vai ser uma surpresa. Eu falo aqui para vocês, para mim vai ser uma surpresa grande se o Moisés não entrar nesse jogo. Porque ele jogou contra o Cruzeiro, falou que ele tá sentindo. Para mim, eu acho que é só para desviar o foco e tal, mas ninguém cai mais nisso, nem o Guarani. O Guarani sabe que o Moisés vai jogar, vai. Então, vamos parar com isso. E eu só acho que tem que colocar na direita o Niltinho, voltar com o Niltinho, e voltar com o nosso grande X-Tudo no ataque, o Rodrigão, que eu tô sentindo que ele vai fazer esse gol. Vai fazer gol, hein? X-Tudo. Rodrigão vai fazer gol. Eu vejo que nesse momento, até para falar do Guarani aqui, né, que o Guarani ele começou fazendo um primeiro turno muito bom, teve aquela sequência bizarra de lesões, tomou aquele vareio, aquela sequência de vareios inacreditável, principalmente pro Vila Nova em casa. Eu literalmente vi aquele jogo, não acreditei no que eu assisti, mas depois acho que está se recuperando aos poucos. E assim, se o jogo de sexta-feira vale muito para alguém, ainda que seja um clássico, é mais pro Guarani, é mais que para a Ponte, porque essa sequência prejudicou muito o desempenho do Guarani até aqui. Os últimos jogos fez com que ele se recuperasse e tal, mas agora com o time completo, eu vejo que é quase como uma obrigação ganhar da Ponte, com todo respeito ao Tico aí. É lógico que é um clássico por conta do planejamento que o time fez. É um time para subir, de fato. São 3 pontos assim que valem ouro lá na reta final. Dependendo de como forem os resultados, o Guarani pode terminar em 4º ou em 3º lugar com 40 pontos. Então é um jogo que vale ouro mesmo para o Guarani. Não pode se dar o luxo de ficar com medo do retrospecto, né, que está aí há 12 anos sem vencer no Moisés Lucarelli. E a Ponte, obviamente, né, se aproveitando dessa pressão interna que o Guarani vai ter pela vitória, tentar buscar o resultado, né, assumindo a inferioridade e fazendo um jogo assim, acho que mais pragmático para tentar vencer, né? Acho que o time tem conseguido ser pragmático quando precisa, né? Mesmo o que os resultados... falou que tá passando na cabeça do Gilson Kleina, velho. Jogo pragmático, assumir inferioridade. O Gilson Kleina é isso, velho. Gilson Kleina é isso. Né?
Ele vai A fazer questão a Ponte ama esse tipo de jogo. A Ponte vai fazer o mesmo jogo que fez com o Brusque. Vai esperar os caras e vai tentar retomar a bola e bola para o Moisés. Decide aí. E agora, eu só espero que a Ponte não perca os gols que perdeu contra o Cruzeiro. Que isso vai fazer diferença. Num jogo clássico, assim, um jogo onde qualquer erro é fatal, não pode de maneira alguma perder os gols que perdeu contra o Cruzeiro. Teve chance, tem que marcar, porque isso vai decidir o placar final. É isso aí. Inclusive, sobre o jogo Ponte Brusque, grande dia, viu? Grande dia. Muito bom, grande dia. Gostei muito do que eu vi aquele dia. Falando um pouco aqui do Guarani, eu acho que realmente o Ivan tocou num ponto bom. O Guarani hoje se recuperou, de certa forma, do baque que foi, né? Aquela sequência, aquele vareio do Vasco, vareio do Vila Nova, não sei o que, perdendo aquela oscilação grande. Sequência de lesões, muito por conta da boca maldita do Pedro. O Pedro falou que a DM do Guarani era muito boa, depois os caras tiveram 15 jogadores machucados. Eu não elogiei o DM do Guarani. Eu elogiei que o Guarani conseguia repetir um time no campeonato de ponto corrido, coisa que é muito difícil. Não, o Guarani não conseguiu repetir o time até hoje. São 20 lá cacetadas, 20 o Guarani repetia a base do time. Sempre jogava Rez, jogava Davó, jogava Bruno Sávio. O time conseguia ter uma sequência. Não, aí eu falei isso, o jogador começou a se machucar, eu sou o culpado agora, o senhor tem que cobrar o fisiologista do clube, não eu, velho. E aí, voltando, eu acho que eu só faria 2 modificações no time do Guarani. Eu voltaria com o Regis realmente titular, que ele veio entrando, né? Faz 2 jogos que ele tem entrado durante o jogo, porque ele está se recuperando de lesão. Acredito que agora, com 2 semanas praticamente trabalhando, se o Guarani conseguiu trabalhar bem a parte física dele, já deu algum ritmo de jogo para ele. Eu iniciaria com ele, porque o Andrigo realmente não está dando o mesmo dinamismo que o Regis dá, ele não está com a mesma capacidade de fazer a transição ali de meio de campo para o ataque, para fazer a bola chegar e dar velocidade nesse time. O Regis consegue fazer isso muito bem. O Regis ele é aquele jogador inteligente, que ele preenche o espaço onde ele tem que preencher. Então, o futebol ele acaba sendo simples, você preenche o espaço vazio. O Regis faz isso muito bem. E trocaria também o Lucão do Break, porque o Lucão do Break, infelizmente, ele é muito lento. O time do Guarani não funciona um cara tão lento de referência igual a ele. Deixa o homem trabalhar, Só para ele fazer o pivô que ele não faz bem também. Ele não faz um pivô muito bem, o Lucão do Break. Então eu trocaria o Marcos Suárez, ele entrou muito bem na partida contra o CSA, deu uma velocidade, ele caiu pela lateral e o Bruno Sávio ficou como referência. E deu uma cara diferente para o time, deu um dinamismo muito bom. Gostei do que eu vi ali nessa formação. Acho que eu entraria com essas 2 modificações. Se não for o Marcos Suárez, eu tentaria o Renanzinho ou algum outro jogador de velocidade ali e deixaria o Lucão do Break esquentando o banco um pouquinho. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Daniel Paulista tenha utilizado essas 2 semanas para treinar a defesa em contra-ataque, porque, pelo amor de Deus, o que esse time erra de posicionamento defensivo na hora que perde a bola na frente e leva o contra-ataque é absurdo. E a Ponte vai fazer só esse jogo. A Ponte vai ser esse jogo reativo, toma a bola no Moisés nas costas de algum lateral. Toma a bola no Nilton, se o Nilton entrar nas costas do lateral. E vai na velocidade. Então, o Guarani tem que ficar muito esperto e muito atento em relação a isso, aos contra-ataques e aos pontos. Principalmente o Moisés, que é o cara mais habilidoso da Ponte, é o maestro ali, o que carrega o time. E o sistema defensivo do Guarani tem que ficar muito atento. Tirando isso, o Guarani está com o time completo. Eu acho que, apesar de ser o time que mais bate na série B, não tem ninguém suspenso, por um milagre do destino aí. E vamos com o time força máxima, só alguns que estão machucados aí. Eu acho que talvez tenha a volta do lateral direito de Diogo Matheus, mas não sei se eu trocaria, deixaria o Ludwig mesmo, que é o que está com o ritmo de jogo. A gente sabe que não dá para trazer um cara que está voltando de lesão para
para assumir posição sem ritmo de jogo depois de um mês parado. Não faz nem sentido, e principalmente no derby. Deixa o moleque tá confiante, dá pra ir pra cima. E tem que ir para ganhar. Acho que é o que ele falou, não pode ficar com medo, tem que ir para quebrar esse tabu aí de 12 anos sem ganhar, porque não dá mais, né, time? Pelo amor de Deus, chegar lá na coisa e perder de novo vai ser triste, hein? Puta que pariu. Vamos ganhar um derby aí. Mas é isso. Voltar a ganhar. Ó, pra mim, ganhando o derby e escapando do rebaixamento, pode passar a régua no ano, esse ano bizarro, e já pensar no Paulista. Só lembrando aqui, antes de dar sequência, que se tiver gol do Locatelli no derby, eu vou ficar muito feliz. Eu também. O Ivan sabe. Gol do Locatelli, eu vou contextualizar o Ivan, porque fica já meio que um react aqui da situação. Caso o Locatelli faça um gol no derby, o Tico prometeu aqui ao vivo, bicho, que vai comprar uma camisa, colocar o número 8, né, Ticão? 8 e o nome do Locatelli nas costas. Não. Mas isso até tá fora de cogitação. O Locatelli vai fazer a posição que ele vai bem no time da Ponte, que é aquela posição de bater palma, de incentivar os companheiros ali do alambrado, servindo Gatorade, que é ali que ele funciona nesse time. Não, o Gilson Klein do Alan. O Gilson Klein não assiste esse podcast, como nós todos sabemos, que ele fez todas as modificações que o Tico pediu. Só que dessa vez ele vai atender um pedido meu, Gilson Klein. E do Pedro, e do Ivan. Por favor, tira o Rodrigão e põe o Locatelli centralmente. Faça isso. Meu o Rodrigão para armar o time. O Rodrigão arma o time, o Locatelli centralmente. Mas você precisa de um golzinho. Agora 2x0, vai marcar um gol lá, né? Deixa vocês fazendo um gol só para ver o Tico. Imagina a seguinte situação, Ivan. A Ponte me perde de 2-1 e o gol da Ponte é do Locatelli. Eu acho que eu nem gravo mais podcast aqui nesse canal. Cara, aí você pode fechar as portas mesmo, viu? Porque aí é foda. Gol de honra do time, né? Vai ser muito bom, eu vou adorar se isso acontecer. E você vai ter que comprar camisa, hein, Tico? Tá, vai ser cobrado se ele chegar e meter o gol. Se for o gol da vitória ainda, você vai comprar duas. Uma pra usar e uma pra quadrar. Se for gol da vitória, eu reitero. Se for gol da vitória, eu compro com gosto. Eu nunca mais corneto ele. Inclusive, tem que fazer um contrato vitalício pro Locatelli. Não, mas, Chicão, você vai rodar nessa aí, hein? Eu acho que ele vai entrar no segundo tempo, os 45, vai fazer um golzinho, o de honra. Vai estar 2x0, vai levar um 2x1 ali, tá tudo certo. Aí vai ficar bonito. Mas é isso. Bom, é isso, senhores. Algo mais a acrescentar no podcast de hoje? Por aqui eu acho que tá tranquilo. Tomara que a gente vença e, tipo, felizmente, sinto lhe dizer, a Série C tá logo ali, né? Vai afundar o X agora bonito. Não, a Ponte vai escapar do rebaixamento e a nossa virada será em cima dos nossos irmãos. Eles vão estender a mão, eles vão ficar com dó do irmãozão ali, irmão mais velho, eles vão ficar com dó, eles vão ajudar a gente. Sempre ajudou a gente em casa, então vai ajudar mais uma vez. É isso. Ivan, muito obrigado mais uma vez pela participação. É sempre maravilhoso suas participações aqui, falando de Cruzeiro, falando de Ponte, de Guarani, de outros assuntos aí relacionados a futebol ou não. É sempre fera tá com você aqui no Bate-Bola do Derby. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vai ter o jogo contra o Guarani ainda, né, pelo segundo turno. Vamos ver aí se a gente consegue roubar os 3 pontos em Campinas, né? Vai roubar, a gente precisa mais deles. Isso. Não, a arbitragem, né? Se jogar a nosso favor, que esse cara, né? Quem sabe, mas. Quem sabe, mas. Vamos ver aí. E vocês continuam com um ótimo trabalho. Oi?
para voltar aqui no Guarani Cruzeiro, que o cruzeirense oficial do podcast é você, velho. É verdade. E, cara, do jeito que a coisa está continuando aí, eu vou ser um participante recorrente, né? Porque eu não sei quando o Cruzeiro vai subir. Tá foda. É igual um camarada meu falou recentemente, tipo, nossa, cara, eu ligo a televisão para ver um jogo do Cruzeiro com um ar de desgosto que eu nunca tive na minha vida até então, entendeu? Tá desse jeito. Mas é isso, e vocês continuam aí com um ótimo trabalho, porque eu sou ouvinte do podcast, eu me divirto, é muito bacana mesmo, e como eu já falei, é legal trazer o futebol do interior para a pauta principal, né, principalmente quando a gente olha os programas esportivos que tem pelo Brasil, que dão pouquíssimo espaço, né, a gente abre um noticiário de qualquer canal aí, é tudo Flamengo, Corinthians, agora, infelizmente, o Atlético, né? Porque tem o Rubens Menin injetando dinheiro lá. É só isso, não tem mais nada. O futebol brasileiro se resume a 3 times. Às vezes uma crise, vídeo de Daniel Alves, o pessoal pontua. E é muito importante esse trabalho que vocês façam, que dure muito, que vocês continuem mantendo a constância, porque, como eu falei, eu gosto de ouvir, eu me divirto. E é muito informativo, né? Porque como eu estou longe, tá, no interior do Rio, é uma forma de acompanhar aqueles times que fazem um dos clássicos mais legais do futebol brasileiro. E se não tiver sangue sexta-feira que vem, não vai estar completo. É isso. A semana aqui vai morrer um de cada lado. Isso aí é certo. É o mínimo que eu espero. Vou só dar aquela de tiozão. Galera, derby é zoeira, é diversão, é isso de provocar o amiguinho. Você quer matar o outro, mas que faça isso quem tope fazer isso. Não vai porque o outro cara tá com a camisa verde e tal. Eu acho assim que o cara de torcida organizada, ele só deve atacar, ou sei lá, quem gosta de emoção, porque tem cara que gosta de adrenalina, gosta de bater nos outros, que faça isso com outro cara que também goste. Aí fica... Se os caras gostam de se matar, se matem. Na minha opinião, é isso. Agora, o que eu acho muito sacanagem é cara que vai pra cima de nego normal, cara comum. Cara que tá com a camisa da Ponte, cara que tá com a camisa do Guarani, o cara vai pra cima desse cara. Isso aí é covardia, isso aí é... O cara não é mais macho, o cara só é covarde. É isso, eu acho que é ressaltar isso, porque os valentões barra cheiradores de plantão ficam muito doidões e vão para cima de qualquer um que passa e só tá com a camisa do time que ele curte, e aí ele sai prejudicado ainda por conta que perde camisa. A gente sabe como que é o negócio aqui, você passa no semáforo na frente de uma torcida organizada, se você parar, você vai apanhar muito e ainda vai ter sua camisa rasgada como um troféu para os caras. Então, eu acho que o derby ele é muito além disso, né? O derby ele é a zoeira, ele é tudo que a gente pode proporcionar para o mundo do futebol, mas a pancadaria, a morte, ela não deve existir. É assim que deveria ser em qualquer clássico, né? Exato. Pra falar a verdade. Eu falei que o negócio de ter sangue é de brincadeira, né? Não, sim. E eu quero ver Chico e Fael sangrando muito aqui, velho. Eu quero esse tipo de sangue que tem que chegar aqui para ter ódio, né, cara? Você não tem nada de paz e amor em clássico, não. Com certeza. É amigo até o dia do jogo. No dia do jogo é inimigo. No dia do jogo volta. No dia do jogo é... E dependendo do resultado, só depois de 2 dias. E mas também, geralmente, os jogos entre Guarani e Ponte Preta são divertidos, né? Não é tipo o Grenal, que é o clássico mais superestimado do Brasil, né? Porque os times não jogam futebol, né? É só porrada, confusão, entendeu? É só isso. Grenal. Fica aqui minha corneta aqui pros gaúchos. O Grenal é superestimado. O maior clássico do mundo é o Rutão de vocês. Polêmica. Não é. Ó a polêmica que o Ivan soltou, que a gente pode usar de título. O derby é melhor do que o Grenal. Eu defendo essa tese, eu já falei aqui, inclusive. O Grenal é o clássico mais superestimado do Brasil, cara. Não tenho dúvida. Não, com certeza. E que isso tudo que a gente falou fique só na brincadeira, se não se falar, etc. É só uma brincadeira, a gente
não levem isso extremamente a sério de ficar puto com a amiguinho e sair dando porrada. É essa a mensagem que a gente quer passar. É brincadeira e vitória nossa. Segue o jogo. Esse Tico é um palhaço de vez em quando, né? Ticão é o tiozão do churrasco, né, velho? O mais velho daqui. Não, o Ticão é o tiozão do churrasco. Ele é. Ticão é maravilhoso, velho. É isso. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado, Ivan. Esse junto. foi o Bate-Bola Derby de hoje. Voltaremos em breve para falar do Derby. E é isso. Falou, segue a gente, é nóis. Valeu.